a não ser a casa do Senhor? Tem algum local melhor no dia do culto? Hein, irmão? Hein? Você pode até ficar lá em outro local, mas não é melhor do que estar na igreja, hein? Olha o que aconteceu hoje aqui já. Oração, né? Buscando o Senhor. Louvor ao Senhor, amém? E agora nós iremos o quê? Meditar um pouco na palavra de Deus. Né? E quem estiver entendendo isso, meu irmão, né? Essa pessoa ela vai sair daqui renovada mesmo, né? Renovada através de quê? Da palavra de Deus, né? É isso. E nessa noite nós queremos aqui meditar um pouco a respeito deste capítulo 5 de Romanos, de 1 a 11, que fala aqui de uma coisa tão importante que nós devemos entender, amado. A respeito da justificação, ela vem através de quê? Da fé. Eu não sei se os irmãos ainda se lembram que nós falamos na terça-feira aqui. Falamos sobre o quê? É oposto o quê? Aos costumes, mudando, não é isso? Olha só, alguns irmãos ainda se lembram. Está só com 8 dias, né? E hoje nós iremos falamos sobre santidade. E hoje iremos falar um pouco a respeito da justificação. Já foi falado aqui que a santidade é um processo, né? Na vida do cristão, na vida do crente. Isso não acontece de um dia para o outro, né? Muito embora uns, né? Esse processo seja mais rápido e outro seja, né, muito, né, até doloroso, né, até bem longo, né, mas a justificação ela é algo imediato, né, na vida do crente. Só que isto só acontece, que nós devemos entender, através de quê? Da nossa, nossa fé. Sendo, pois, justificado. A justificação, a justificação ela produz, irmãos, vários resultados no crente. A justificação, ela produz vários resultados na nossa vida. E uma delas, querido, é a paz com Deus, né? A Bíblia diz que quando o homem pecou, diz que houve a separação, né? O pecado ele traz a separação do homem com Deus. E não só a separação, mas o homem se tornou inimigo de quem? De Deus, né? Através do pecado. Isso fala sobre toda a raça humana, né? Todos, né, pecaram e estavam destituídos da glória de Deus. Mas agora diz a Bíblia que a justificação é pela fé, ou seja, ela produz vários resultados na vida do crente, e uma delas é a paz com Deus, a graça, a esperança, a firmeza, as tribulações, olha só, o amor de Deus, o Espírito Santo, o livramento da ira, a reconciliação com Deus, a salvação pela vida e presença de Jesus, e o regozijo em Deus. Do 1º ao 11º, a gente vê tudo isso. Olha só o que a justificação trouxe para nós, né? Isso através da fé. E aqui nós sabemos, querido, que o verso 3, coloca o 3 aí, por favor.
E não somente isto, também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação, ela produz a paciência. Obrigado, querido. Ou seja, nos gloriamos nas tribulações. Paulo, ele alista a tribulação como uma das bênçãos da salvação. Já pensou? Dizia um certo pastor, né? Quando alguém diz: Senhor, aumenta a minha fé. Se bem a igreja soubesse, nunca pediria isso. Sabe por quê? Quando você está pedindo aumenta a minha fé, você está pedindo o quê? Tribulação. Você está pedindo tribulação. Mas Paulo diz que as tribulações é uma das bênçãos da salvação. Isso eu entendo que o crente, ele não pode viver sem as tribulações nas suas vidas. Amém, queridos? Você está entendendo isso? E a palavra tribulação se refere, queridos, a todos os tipos de provações que podem nos afligir. Viu? Tribulações se refere a todos os tipos de provações que podem nos afligir. Isto inclui o quê? Coisas como necessidades financeiras ou materiais, circunstâncias difíceis que envolvem o quê? Tristeza, enfermidade, perseguição, maus tratos ou até mesmo solidão. Tribulação envolve tudo isso na vida do crente, né? E aí nós podemos ver que, né, em meio a estas aflições, a graça de Deus também, olha só, nos capacita a buscar diligentemente a face do Senhor. Ou seja, geralmente, quando o crente está atribulado, a primeira coisa que ele faz é o quê? Ele vai orar. Diga, ele vai orar, amém? Ele vai orar, né? E a tribulação, querido, ao invés de nos levar ao desespero, à desesperança, ela produz o quê? Paciência. Olha só. A tribulação, em vez de levar o crente ao desespero, à desesperança, ela ensina nós sermos pacientes. Paciente, até um dos, né, faz parte do fruto do Espírito, a paciência. Ou seja, a tribulação, nesse caso, ela não é tão ruim, amém, irmãos? Através dela nós aprendemos a ser o quê? Paciente. Paciência. E aí a gente vê em um dos irmãos que é muito conhecido na Bíblia, Jó. Jó aprendeu a ser paciente, passando tribulação. Ou então nós entendemos uma coisa, né? Que a tribulação na vida do cristão faz com que a gente seja paciente. Aí eu pergunto, você já tem essa experiência? Irmãos? Você já passou por essa experiência, né? Quando você se sente atribulado, aí você começa, na verdade, a confiar mais no Senhor.
Mas isto, né, só acontece com quem? Com quem é justificado pela fé. A fé em quem? Em Cristo Jesus. E eu me lembro, quando o Senhor estava ali na cruz do Calvário, aqueles seus últimos momentos, ali no meio de dois malfeitores, um deles confessa ali que ele e o outro, seu colega, estavam ali pelos maus feitos que eles fizeram. Ou seja, estava ali justamente. Mas ele diz para o outro: olha, mas este aí, falando da pessoa de Jesus, esse aí nem o mal fez. Ou seja, ele estava reconhecendo naquele momento que aquele homem que estava ali no meio deles era o Salvador. Até ele confirma: lembra-te de mim, hein, quando tu entrares no teu reino. Aí Jesus olha para ele com certeza e diz: hoje mesmo tu estarás comigo aonde? No paraíso. Não estava falando aqui de santificação, mas aí está falando de quê? De justificação. Ninguém vai para o céu, ninguém é perdoado, querido, se não for justificado por Deus. Amém? Quem está entendendo? Nós estamos aqui nessa noite aqui, eu creio, de uma forma muito forte, que você também crê dessa forma, que você já foi justificado através da fé que você tem em Jesus. Amém? E aí a gente veja aí o verso 5, por favor. Olha só. E a esperança não traz confusão. Portanto, o amor de Deus está derramado em nosso coração, pelo Espírito Santo que nos foi dado. Amém, queridos? Aleluia. E aí a gente vê exatamente a palavra do Senhor trazendo para nós exatamente que diz: e a esperança, ela não traz confusão, porque o amor de Deus está derramado em nosso coração. Através de quê? Do Espírito Santo que nos foi dado. Ou seja, esta esperança, que todos têm, esperança de quê, querido? A Bíblia diz: se nós na verdade esperarmos só nas coisas aqui dessa terra, nós seremos considerados como o homem mais miserável da face da terra. Mas nós temos uma esperança de sermos um dia cidadão do céu e morarmos lá também. Amém, querido? Hein? Aliás, cidadão do céu nós já somos, mas nós cremos que o nosso lugar não é aqui, lugar permanente. Mas o lugar permanente da igreja onde é? Diga, na glória. E essa esperança não traz confusão, porque o amor de Deus está derramado em nosso coração através do Espírito Santo que nos foi dado. Ou seja, o Espírito Santo que foi dado lá em João 14, quando o Senhor disse que iria para o Pai, mas enviaria outro Consolador,
que está falando do Espírito Santo, que estaria conosco, né? Quem coloca aí João 14, primeiro, por favor. Não se turbe o vosso coração. Ele está falando para os discípulos. Credes em Deus, Deus Pai, credes também em mim. 2. Olha só. Mas, né, na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vulo não teria o quê? Dito, pois vou preparar-vos lugar. E se eu for, né, vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estais vós também. 4. Mesmo vós sabeis para onde eu vou, e conhecereis o caminho. Só mais um. Disse Tomé: Senhor, nós não sabemos para onde tu vais, e como podemos saber o caminho? Disse-lhe Jesus: Tomé, eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Quem pode dar glória a Deus por isso? Disse-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Ou seja, ninguém terá acesso ao Pai. Ninguém, na verdade, será salvo, aleluia, se não passar pelo Filho. Ninguém vai ao Pai se não aceitar Jesus. Amém, queridos? E aí nós podemos ver, né? Salvo pela sua vida. A salvação, irmãos, do crente provém do sangue de Cristo. A nossa salvação, ela provém do sacrifício de Cristo na cruz do Calvário, através do seu sangue e da sua vida ressurreta, pelas quais o crente é perdoado e reconciliado com Deus. Amém, queridos? Essa é a salvação, né, inicial. Mas o crente continua salvo através de uma fé viva e de comunhão com Cristo. Nós podemos ver, né, exatamente algumas passagens bíblicas que nós não dizemos, né? Porque tem outras coisas aqui, mas nós sabemos que a salvação inicial, ela vem através do sangue de Cristo. Mas para que a gente venha ser, ou seja, continuar salvo, o que é que devemos fazer? Continuar salvo através de uma fé viva e de comunhão com Jesus Cristo. Ou seja, aceitou a Jesus, querido, é salvo. Mas para continuar com essa salvação, o que é que devemos fazer? Devemos agora, né, praticar uma fé viva. Ou seja, essa fé, né, em Jesus, ela não pode, na verdade, queridos amados irmãos, deixar de existir. E uma comunhão com Ele. Ou seja, é um processo. Aceita Jesus, mas aí nós temos que continuar com a fé. E fé viva. Ou seja, essa fé
ela é acompanhada de que? Da obediência do crente ao Senhor. Porque é que muitos aceitam Jesus, até às vezes chorando, né? E depois desiste. Por quê? Porque nessas pessoas não havia uma fé viva, e muito menos uma comunhão com Cristo. Porque lá em João 8,32, veja o que diz aí. Vocês creem nisso aí, irmãos? O que é que diz aí? Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Quem é a verdade? Jesus. Conhecer ao Senhor aqui é a gente ter a convicção de que a sua morte na cruz, ela trouxe para nós agora a libertação. Conhecendo o Senhor. Aí o Senhor liberta da cachaça, amém? Amém, querido? Liberta também da prostituição, amém? Liberta da mentira também. Liberta também a pessoa da inveja, hein? Liberta. E aí o 36 diz, veja o 36. 36. Se pois, olha só, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Por quê? Nós só seremos verdadeiramente livres quando? Se o Filho libertar. E quando é que o Filho liberta? Quando a pessoa passa a conhecer Ele. Uma pessoa que aceita Jesus arrependido sinceramente, irmãos, essa pessoa dificilmente ela volta ao pecado. Se ela era um alcoólatra, essa pessoa ela é liberta do alcoolismo ou não? Hein? Se ela era uma pessoa que colocava, né, a mão nas coisas dos outros, ou seja, roubava, furtava, essa pessoa ela não mais vai furtar. Amém, querido? Por quê? Porque foi verdadeiramente livre por Jesus. Aí agora, ele vai passar agora a viver em uma nova vida. Amém, amados? E aí nós podemos ver, olha só. Porque Cristo, estando nós ainda fracos, quando era isso, irmãos? Quando a gente andava no mundo, quando a gente não era salvo, né? É por isso que nós não encontramos o Senhor, mas foi o Senhor que nos encontrou. Amém? Quando então? Agora, porque Cristo estando nós, olha só, ainda fracos, a seu tempo, olha só, morreu pelos ímpios, ou seja, isso inclui toda a humanidade, né? Se encaixa, né? Toda a categoria, ou seja, toda a humanidade. Morreu ao seu tempo pelos ímpios, por toda a humanidade. A morte do Senhor foi por toda a raça humana, né? Por todas as pessoas da terra. Aí ele diz, queridos, porque apenas alguém morrerá por um justo. Com certeza poucos fariam isso, hein? Poucos fariam isso. Quando se trata de morte, né? Alguém morreria, porque alguém morreria, né? Porque alguém morrerá por um justo, pois poderá ser que pelo um bom alguém
ouse morrer. Ou seja, alguns poucos possivelmente o faria assim, né? Em defesa daquela pessoa, por amor, né? Essa pessoa, ela poderia até, né, como diz a Bíblia, arriscar a sua vida, né? E nisso até morreria. Mas isso acontecia com poucas pessoas. Eu me lembro de um caso, eu tinha uns 8 anos no meu interior, e era inverno, e lá tinha uns açudes muito fundo, e morava uma senhora, que eu até conhecia ela, em um desses sítios lá da igreja católica. E um dia, pela manhã, o açude muito cheio, era 30 metros da porta de casa, né? E o menino de 8 anos foi ele tomar banho no açude, e a mulher lavando os pratos ali, e viu o menino se afogando, a mãe, né? E ela soltou tudo aquilo ali, como instinto de mãe, né? Ela foi salvar a criança. E ela vai lá com aquele instinto de mãe, pega a criança, joga a criança para o raso, mas no que ela joga, o corpo dela vai para o fundo, e ela não sabia nadar. E só estava ela naquele momento em casa, ela e aquela criança de 8 anos. A criança foi salva, mas a mãe perdeu a vida. Mas isso acontece com mãe, não é verdade? Né? Ela perdeu a vida, ou seja, que diz, um pouco poderia morrer por alguém. Isso aconteceu porque ela era uma mãe amorosa, né? Viu a criança em desespero, mas ela ali, ela não foi morrer também, né? Não, eu vou morrer, salvar. Não, o intuito dela era salvar a criança. Só que ela o quê? Ela arrisca a sua vida, né? Não sabe o que é um açude. Açude, você está aqui com água, né, acima dos peitos, você dá um passo, já está com nada, né? 2 passos, meu irmão, já está lá. E aconteceu que aquela senhora perdeu a vida dela ali, uma senhora muito jovem ainda na época, né? E aqui a gente pode ver, olha só, porque Cristo, estando nós ainda fracos, a seu tempo morreu pelos ímpios, porque apenas alguém morrerá por um justo, poucos fariam isso, pois poderá ser que por um bom alguém ouse morrer. Provavelmente, né, poucas pessoas fariam isso, né? Mas, olha só, mas Deus, olha só, querido, mas Deus prova o seu amor para conosco. Mas, veja bem aqui, o 8, presta atenção. Aqui ele diz, poucas pessoas fariam, né, morreria por um justo, né, por uma pessoa que alguém gostasse. Mas ele diz, mas agora, olha só, isso, irmãos, é que nos faz nós, né, continuar firmes nos caminhos do Senhor. Mas Deus prova o seu amor para conosco. Amém? Porque sendo ainda pecadores, Cristo morreu por nós. Você entende isso? Hein, amados? Nós estamos aqui, irmão, louvando o Senhor, mas nós não merecíamos o que o Senhor fez por nós, não. Ninguém aqui merecia, né? Ninguém, né? Jesus abraçou porque era bonzinho. A Bíblia diz ainda, nós sendo pecadores,
Deus prova o seu amor para conosco. Jesus morreu por aqueles que estavam, na verdade, em pecado, ou seja, em delito. Quem era eu há 34 anos atrás? 22 anos de idade. Entrando nos 23. Quem era você? Aí agora Deus resolve mandar o seu filho, antes de nós nascermos, claro, para morrer pelos pecadores, a qual eu e os irmãos aqui, os que estão nos assistindo, estamos incluídos. Amém? Hein, queridos? Quando a gente entende isso aqui, queridos, aí a gente passa a ser diferente do que a gente era antes. Nossos pensamentos, as nossas atitudes é totalmente diferente, amém? Quando nós reconhecemos este favor que Deus fez a nós, que nós não merecíamos. E o mínimo que eu posso fazer, e você também, o mínimo é ser fiel ao Senhor. É ser fiel ao Senhor e ser grato a Ele por tudo. Na obediência da sua palavra. Quem está entendendo, dê glória a Deus. Logo muito mais agora, irmãos, tendo sido justificado, olha só, justificado em seu sangue. A nossa justificação foi através do sangue de Jesus. Que boa! Qualquer produto de limpeza, queridos, não tinha como tirar nossos pecados, ou tinha? Limpar. Nada. Mas tem até um hino, só o sangue de Jesus tem poder para tirar toda a sujeira, todo o pecado do homem. Amém? Só o sangue de Jesus. E nós, tendo sido justificados em seu sangue, ou seja, agora somos justificados, e o sangue de Cristo permanece garantindo, a garantia dessa justificação é o sangue de Jesus. Aleluia. E não só, olha só, por ele seremos o quê? Salvo de quê, irmãos? Da ira. E essa ira é a ira de Deus. Através do sangue de Cristo nós somos, aleluia, nós somos agora libertos. Nós seremos agora salvos, da ira de Deus, ou seja, a ira de Deus que sempre se manifestará contra o pecado. Contra o pecado. Ou seja, quem é justificado, ele não vai enfrentar a ira de Deus. Por quê? Porque o sangue de Cristo, ele tem poder para tirar, para limpar todos os nossos pecados. Amém? Você sente assim, irmãos? Hein? Aleluia. Você sente ainda culpado de alguma coisa? Tem pessoas que pedem ainda perdão de alguma coisa que fez lá, que ainda nem crente era. Está certo isso? Se ele faz assim, ele está dizendo que não está crendo, do que o Senhor fez na cruz do Calvário por ele.
O que ele tem que fazer, como lemos aqui no início, é agora, né, ter uma fé viva de comunhão com Cristo, né? Ou seja, a salvação, na verdade, ela continua, mas no momento que eu continuo com essa fé viva e essa comunhão com Cristo. Aleluia. E aqui nós podemos ver, olha só. Olha o que a gente era. O 10 aqui. Coloca o 10 aí, por favor. Olha aí, irmãos. O que é que a gente era, hein? Porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu filho, muito mais estando já reconciliados, seremos o quê? Salvo pela vida, sua vida. Hein? Se nós, deixa aí, amado. Olha o que Paulo diz aí aos romanos. Sendo nós inimigos, fomos reconciliados, aproximados com Deus através de Jesus, pela sua morte, muito mais agora. Agora o que agora? Que somos salvos, né? Estamos já reconciliados, seremos o quê? Salvo pela sua vida. Ou seja, agora salvo pela sua vida, né? Isso é, na verdade, amados irmãos, a salvação do crente provém do sangue de Cristo, novamente, da sua vida, pelas quais, né, o crente é separado, né, é reconciliado, é perdoado por Deus, através da sua vida. Ou seja, agora, se antes Deus nos amava muito mais agora é que nós sentimos mais amados por Deus, amém, queridos? Se Deus amava a gente quando a gente era inimigo dele, e diz agora, muito mais estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Que privilégio, né, amados? E concluindo, veja, coloca o 12 aí, o 11, por favor. E não somente isso, irmãos, mas também nos gloriamos em Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual agora alcançamos a reconciliação. Ou seja, devemos nos gloriar por nossa reconciliação com Deus, já que isso temos uma confiança verdadeira. Você tem essa confiança verdadeira? Se a gente quer gloriar, a gente se gloria no Senhor. Isto, entendendo que nós alcançamos a sua misericórdia. E isso, irmãos, é um combustível espiritual para a gente continuar firme no Senhor, né? E quando nós entendemos isso aí, nós amamos os irmãos, amamos a casa do Senhor, né? Amamos a sua palavra, né? Tudo é um conjunto, né? Segundo uma estatística aí, diz que 90% dos crentes não lê a Bíblia. Não vou nem perguntar aqui hoje. Deixa com Deus esse negócio aí, viu? Não vou nem fazer essa pergunta. Quem foi que leu a Bíblia hoje? Não vou nem fazer essa pergunta. Mas diz que 90% dos crentes não amam a palavra de Deus. Eles passam 2 horas assistindo futebol, um filme, viu? Conversando, jogando conversa fora, né? Viu? Numa esquina, conversando com o ímpio, mas não prega para o ímpio. Hein? Mas se nós entendermos isso aqui, a justificação, meu irmão, a gente seria diferente. Viu? Diferente.
E aí, quando dava a hora do culto, a alegria era uma só. Eita, vai começar o culto. Eita, culto de oração, essa aí é que eu gosto mesmo, né? Porque ele estava alimentado, né? E quando nós estamos alimentados da palavra do Senhor, aí vem revelação, né? Do céu a nossa vida, vem a alegria. E quem é alegre, né? Aleluia, a fé é uma fé permanente, né? Aí como o pastor Luiz Carlos disse, aí tem a alegria de ofertar, né, pastor? Né? Tem a alegria de contribuir, tem a alegria de servir, né, na obra do Senhor. Por quê? Porque ele entende que ele já foi justificado. Nós não devemos mais nada, amém? Fica de pé no nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Eu gostaria de louvar a Deus com mais um